É fácil discursar daqui quando eu não conheço a dificuldade da Cássia. Eu não sei como eu e minha esposa nós vamos fazer, mas eu ainda tenho para visitar as irmãs solteiras ainda. Eu não sei como nós vamos fazer, garota, mas nós vamos ter que dar um jeito. Vamos ter que achar um dia, ou criar mais um dia para fazermos. Ir na casa da irmã Carol, ouvi-la, orar com ela, na casa da Laís, da Camila. Eu não sei como nós vamos fazer isso, mas nós temos que fazê-lo. Eu não posso me sentar diante das labutas, dos trabalhos que tenho e dizer, Senhor, já estou fazendo o que eu posso. O que está ao meu alcance eu estou fazendo. E o Senhor vai dizer para mim, faz mais um pouquinho, meu filho, eu te dou graça. Eu vou te mandar ajudadores. Quem quer ser ajudador aí, diga amém. Amém. Viu, você gravou isso? O Pai é o que gera. Paulo fala para os coríntios, eu sou o pai de vocês. Amém. Quem vos anunciou o evangelho que dá vida, o evangelho que gera, foi eu. Quem passou 18 meses enfrentando aqui as feras, os leões, as acusações, as apedradas, foi eu. Paulo veio aqui e ajudou vocês um pouquinho, mas vazou. Cefas também, eu acho que nem foi em Corinto. Eles tinham Cefas por conhecimento, por ter sido apóstolo de Jesus. Mas eu não tenho certeza, particularmente, não estudei isso, não sei se Cefas esteve em Corinto. E aí eles Paulo estava tendo que dizer para eles, o pai de vocês sou eu. Eu sou o pai de vocês. Eu vos gerei em Cristo Jesus. Nós precisamos ser essas pessoas que geram, meus irmãos e minhas irmãs. Amém. Nós temos dificuldade para gerar. Nós temos dificuldade para sair na comportagem dinâmica, evangelismo dinâmico, comportagem dinâmica, seja qual for o nome que nós vamos dar para isso. O ponto é, nós temos que sair para pregar o evangelho, porque o evangelho é quem gera. Não é somente minha boa conduta, não é somente meu bom testemunho que vai gerar. Ele vai confirmar minha pregação. Mas o que gera, o que dá vida, é a pregação da palavra de Deus. E nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos que precisar nos incumbir disto, nos engajar nisto. Seja qual for a medida que você tenha, nós temos que fazê-lo. Amém? Então nós temos que ser aqueles que geram. Segundo o pai é aquele que é exemplo para os filhos. Exemplo, modelo para os filhos. De acordo aqui, Paulo fala aqui no capítulo 4, versículo 17, versículo 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais o quê? Meus imitadores. Paulo não está dizendo aqui, olha, eu quero que vocês sejam que nem Cristo. Ele não podia dizer isso, Mateus? Eu quero que vocês sejam que nem Cristo. Mas onde é que está Cristo? Paulo encarnou. Ele está dizendo, me imitem. Por quê? De acordo com Coríntios 11, 1, eu sou imitador de Cristo. Por isso que eu quero que vocês me imitem. Eu vivo sob o prisma da cruz, assim como Jesus. Então veja que ele se tornou o quê? Um exemplo. E nós ensinamos mais, irmãos, presta atenção, você que é pai. Nós ensinamos os nossos filhos não só pelo que nós falamos, mas principalmente pelo que nós fazemos. O nosso exemplo supera em muito o que nós falamos. Você pode dizer para o seu filho que a igreja é o melhor lugar. Você pode dizer isso para ele. Você pode dizer que a conferência de jovens é o melhor lugar para eles. Mas, se esse jovem, ao voltar para a casa dele, escuta você fazendo críticas veladas aos seus líderes, aos seus irmãos em Cristo quando você reúne, eu digo para você, como é que este jovem vai se comportar nessa igreja? Então, Paulo está dizendo, nós temos que ser exemplos. Exemplos principalmente do quê? Que nós fazemos. A igreja é boa? É. A igreja é maravilhosa? É. Ela tem dificuldade? Tem. Ela tem defeito? Tem. Mas é lá que nós amamos, é lá que nós aprendemos a servir, é lá que nós aprendemos a acolher uns aos outros, é lá que nós aceitamos as diferenças uns dos outros, é lá que nós estamos, que Deus nos colocou, então é lá que nós vamos. É lá que nós apreciamos estar, como o Natan nos ensinou aqui nessa manhã. Ele imediatamente esticou o braço sobre o ombro do Samuel. Os jovens precisam aprender a fazerem isso com os que chegam. Nós adultos temos que aprender a fazer isso com os que estão chegando também, mesmo as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Temos que aprender a estender os nossos braços, porque nós somos geradores e nós temos que ser exemplos. Não adianta somente dizer uma coisa para você, meu irmão, se na minha vida prática eu não sou um exemplo. Se eu não me esforço para ser um exemplo. Se você acha que eu posso fazer o que eu bem entendo, o que eu bem quero, irmão, você está equivocadamente equivocado. Equivocadamente equivocado. Temos que ser um exemplo em todas as coisas, em tudo.
Não pense você que eu vou dizer que você tem que amar a Deus se eu não estou amando a Deus, irmão. E a minha esposa, pensa você, ela tem olhos enormes sobre mim o tempo todo. No que eu falo, no que eu faço, no que eu digo. Ela é a maior cobradora que eu tenho. A maior exigência que eu tenho é dela. Lembra que você falou aquilo? Você falaria isso para uma irmã? Aí você engole as palavras a seco, volta-se para ela e diga: não, então me perdoe. Eu quero avançar, eu quero mudar. E aí Deus me concedeu uma vida que é capaz de transformar a minha vida. Ele muda o meu jeito, Ele muda a minha maneira, Ele muda os meus trajeitos, Ele muda, Ele transforma. Ele transforma. E o que mais? Ele tem que ser um exemplo, não só pelo que diz, mas principalmente pelo que ele faz, como ele se comporta, como ele anda, como ele fala, como ele se relaciona com os outros. Irmãos, como é bom você ter filhos espirituais. As pessoas mandam mensagem para você: irmão Cristiano, me ajude, eu estou com uma dificuldade, eu posso orar sentado? Você pensa assim: uai, que pergunta tão simples. É claro, ele é uma criança, ele acabou de nascer, ele se vê responsável, ele vive como o pai dele, então ele tem que vir a mim buscar conselho. Então ele manda: irmão, eu posso orar sentado? É pecado orar deitado? Irmão, tem algum versículo na Bíblia que diga que eu tenho que orar de joelho? Olha as perguntas. E aí nós temos que estar preparados para poder responder essas questões. Então nós não podemos simplesmente nos apoiar no Facebook, no Instagram e nos esquecer da Escritura Sagrada. Porque nós somos pais responsáveis. Nós temos que... Irmão, você não tem ideia. Irmã Eliana, pergunta para minha esposa: irmão, toda vez que eu ouvi ministrar, o meu estômago, ele remói por dentro. Irmão, pelo peso que é, pela responsabilidade que nós temos. Aqueles que ministram a mensagem de Deus, eles têm que sentir isso, eles não podem se sentir confortáveis, eles têm que estar comprometidos com o que ele está falando. Porque nós somos um exemplo, meus pastores e presbíteros e diaconisas. Nós não temos a mesma liberdade que os demais irmãos têm. Nós não podemos fazer a mesma coisa que os demais irmãos fazem. Nós temos que ter uma preocupação maior. Além de gerar, além de ser um exemplo, um pai também tem que ser aquele que disciplina, aquele que confronta. E nós temos uma grande dificuldade nesse aspecto na igreja no Gama. A disciplina. Tanto de recebê-la quanto de dá-la. Nós temos dificuldade. Tenho orado juntamente com os meus irmãos para que possamos aprender a nos portar, não só como geradores, não só como aqueles que disciplinam, como aqueles que são exemplo, mas também aqueles que disciplinam, aqueles que confrontam, aqueles que vão atrás, aqueles que apontam o erro, mas em amor. Equilibrar essas coisas é a coisa mais difícil que tem. Disciplinar, confrontar e ainda assim você dizer para ela: eu amo você. Saiba que eu estou fazendo isso porque eu te amo. Não é fácil. E por fim, nós devemos ser aquele pai que tem afeto, que tem carinho. Aquele que sorri quando tem que sorrir, aquele que abraça quando tem que abraçar. Porque um filho que simplesmente que só apanha, ele se torna revoltado e incutido. Mas uma criança que só recebe carinho, ela será mimada. Nenhum nem outro não é o ideal. O ideal é que haja disciplina e que haja amor, que haja afeto. O pai ou a mãe deve ser aquele que muitas vezes tem que abaixar, tem que brincar de bola, tem que correr atrás da criança, tem que sentar para ouvir as histórias mirabolantes das crianças, aquelas histórias que sem pé nem cabeça, mas você está ali atenciosamente. Como muitas vezes eu faço com algumas crianças aqui na igreja, às vezes eu escuto as histórias mirabolantes dela. E para terminar, um breve exemplozinho a esse respeito. Esses dias uma criança, uma menina, na verdade um menino, ele estava conversando com outro irmão, ele me puxa aqui na blusa e fala bem assim para mim: oi, oi, e aí? Aí eu pego e me abaixo, né? Como é que você está? Você está bem? Eu estou. Você que é o Cristiano?
Ah, sim, sou eu. E você, quem é? Ah, eu sou fulaninho de tal, que é o nome de um irmão aqui da igreja. Ele falou assim, pois é, porque hoje na reunião, a Rosana falou que se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ter que conversar com você. Irmãos, o que é isso? Olha que geração nós estamos criando, Dani. Irmãos, eu fico fascinado com essas coisas. É uma geração totalmente diferente, uma mentalidade diferente. Um aprendizado completamente diferente. E aí eu falei para ele exatamente, a irmã Rosana, ela falou exatamente, corretamente o que ela disse. Se tu bagunçar na sala, tu vai vir conversar comigo, lá no gabinete. Não sei se tem, mas vamos ter que criar um gabinete agora. Então, meus irmãos e minhas irmãs, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Espero que o Espírito Santo possa traduzir a você, não somente em palavras, mas em poder, que lhe dê a condição necessária para poder aplicar na sua vida o que nós ouvimos hoje e fazer a avaliação apropriada de como é que nós estamos nos comportando na igreja de Deus, dessa comunidade aqui na qual eu e você estamos, como é que nós nos lideramos com os nossos pastores, como é que nós nos comportamos com os nossos diáconos, quais são o nível de intimidade, proximidade que nós temos com eles. Isso é muito saudável, isso é muito salutar, isso vai nos tornar uma igreja cada vez mais forte. E aí sim, juntos, nós teremos a melhor igreja do planeta Terra. A igreja no Gama, a melhor igreja do planeta Terra. Aí quando eu estou em Vianópolis eu falo a mesma coisa, tá? Então não fiquem chateados. É porque Paulo estava em todas as igrejas, então tem que estar em todas as igrejas que eu vou. Amém?